Alô, monstrinhos, vamos dar uma olhadinha nesse tópico tão importante do programa que se fala em reações orgânicas. Quanto ao critério geral, as reações podem ser chamadas ou classificadas de adições, substituições e eliminações. Confere? É bem simples a ideia, né? Adição é aquela situação onde você tem a união dos reagentes. Você tem a união dos reagentes levando a um produto. A substituição, o próprio nome já está dizendo que vai acontecer, uma troca. Entra um átomo, sai outro átomo, entra um grupo e sai outro grupo. Quer dizer, é uma troca entre as substâncias, trocas de átomos ou de grupo. E as eliminações são aquelas reações também que estão relacionadas o quê? Com a perda, com a saída de átomos da cadeia carbônica. Então aqui a cadeia carbônica vai receber átomos, aqui ela recebe e perde. Então quem recebe e perde, você tem uma substituição. E aqui ela apenas perde átomos. Aí você tem a chamada eliminação, tá? Nós vamos falar hoje dessa parte de substituições. Eu queria destacar com vocês o seguinte, um pouquinho os ácidos carboxílicos, tá bom? Vamos falar aqui sobre os ácidos. Muito bem. Como o próprio nome está dizendo, ácidos carboxílicos significa que essas substâncias, elas têm caráter ácido, ou seja, elas vão apresentar aquelas reações características de um ácido. E quais são as reações características dos ácidos? Ora, os ácidos reagem com metais. Confere? Então, como os demais ácidos que vocês conhecem, eles também são capazes de reagir com metais. Normalmente, quando se fala em substância orgânica, é comum uma questão, fala assim, uma substância orgânica reage com sódio. Então, ele está te dizendo que reage com metal. Então, essa substância tem que ter caráter ácido, pode ser um ácido carboxílico. Até porque outras substâncias orgânicas têm caráter ácido e também podem reagir com metais. Certo? Muito bem, os ácidos também reagem com bases, formando, no caso, sal e água. E esses ácidos também podem reagir com sais. Bem, eu acho que você lembra o seguinte, se você pega um ácido, e aí você tem uma reação com metal, você tem a chamada simples troca ou deslocamento. Esse metal, desde que seja mais reativo, né, a gente costuma dizer isso, mais reativo que o hidrogênio do ácido, então você tem a formação de sal e gás hidrogênio. Muito bem, se você tiver a reação ácido e base, nós temos a formação de sal e o quê? E água. Um caso também bem conhecido é a chamada neutralização. E nós temos o caso do ácido que reage com sal, formando um outro sal e um outro ácido. Não é isso? Muito bem, existem aqui algumas condições para que essa reação aconteça. São aquelas regras de Berthelot que você já conhece, né? Por exemplo, ácido e base. Essa reação é possível desde que o ácido tenha uma constante de acidez maior que o Kw. Ou seja, como tem substância molecular no produto, substância molecular no reagente, é necessário que a substância molecular reagente ela seja mais ionizada que a substância molecular no produto. Então, esse ácido mais ionizado que a água, portanto, ácido e base, sal e água. Ácido e sal formando sal e ácido. Aqui a reação é possível nas seguintes condições. Por exemplo, caso haja a formação de um sal insolúvel. Uma outra situação onde a reação é possível é que esse ácido aqui, seja mais ionizado que o ácido formado. Então, a gente costuma dizer que esse ácido é forte e esse ácido é fraco, para que a reação aconteça, né? Ácido forte, ácido fraco. Essas reações, elas são características dos ácidos de um modo geral. Como nesse caso a gente está falando de reações de um comportamento ácido, significa que aqui, na hora de você fazer a equação, lembre-se que o ácido carboxílico, então, ele vai fornecer o íon hidrogênio na reação. Confere, ele vai perder o íon hidrogênio. Você vai fazer uma quebra, confere, entre o oxigênio e esse hidrogênio. E ele vai fornecer hidrogênio, então, para a reação. Porém, quando um ácido carboxílico reage com outras substâncias que seriam, a gente pode também trabalhar com substâncias orgânicas, desde que não sejam esses três casos característicos que exigem esse comportamento ácido, então a gente pode ter uma quebra diferente. É o que acontece
na chamada reação de esterificação. Veja bem, quando você tem um ácido e um álcool, é um caso bem conhecido, né? É a esterificação. Nota-se aqui o seguinte, a formação de éster e água. De onde é que sai, confere, o hidrogênio e de onde é que sai a hidroxila? Fazendo análise do mecanismo dessa reação, os químicos conseguiram detectar o seguinte. Eles marcaram esse oxigênio aqui, usaram o isótopo de número de massa 18. Sabe onde é que ele aparece, gente? Bem aqui, ó. Então, se o oxigênio de 18, que estava aqui no ácido, aparece na água, então esse oxigênio da água era o oxigênio que estava aqui no ácido. Ok? Muito bem. Portanto, nós teremos a formação de água aqui, ó. Então, daí a gente conclui que a quebra ocorreu entre a carbonila e a hidroxila. Veja que essa quebra ela é diferente da situação anterior. É que na situação anterior que eu comentei com você, você tinha as reações características de um ácido, com metal, com uma base, né, isso com sal. Então, o comportamento é aquele. Quer dizer, o comportamento de uma substância química, ela também depende, tá, de com quem ela vai interagir, de com quem vai ser essa reação. Então, normalmente é isso que acontece. Note, então, que essa parte aqui, ó, é a parte que vai formar o éster. Então, essa parte do éster aqui, olha, ela vem do ácido. Olhando aqui, certo, para o álcool, note o seguinte, isto aqui, ó, é a parte que veio do álcool. Então, sempre que você olhar para um éster, lembre-se, a parte que tem carbonila vem do ácido carboxílico. A parte que não tem carbonila veio do álcool. Agora, o que significa éster? Como é que se define essa função éster, tá? Na verdade, éster é definido assim, ó, se você tiver um ácido oxigenado, ok? E ele reagir com um álcool, ácido oxigenado com álcool, você terá a formação de éster e água. Então, veja, quando se fala em ácido oxigenado, não quer dizer necessariamente que tenha que ser um ácido carboxílico. Se você usar aqui um ácido carboxílico, então você vai ter um éster derivado de ácido carboxílico. Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho um éster que derivou de um ácido carboxílico. Eu percebo pela carbonila, certo? Você entendeu isso aí? Você entendeu o seguinte, a carbonila, já que ela aparece no ácido, certo? Aqui, ó, e ela vem aqui no éster, essa parte do éster aqui, ó, veio desse ácido. Você compreendeu isso? Muito bem, essa reação é chamada de esterificação. Esse caso específico de um ácido carboxílico com álcool é chamado de esterificação de Fischer. Detalhe, ela é reversível, tá, gente? É catalisada por ácido. Geralmente se usa o ácido sulfúrico. Tem um leve aquecimento, tá? Em torno de 80 graus. Isso você não precisa memorizar. Agora, é importante que você lembre lá da cinética que que o catalisador numa reação reversível, ele catalisa tanto a reação direta quanto a reação inversa, tá bom? E esse lance que eu falei aqui do ácido, que eu disse assim, um ácido oxigenado, o que você quer dizer na verdade com isso aí, Cancela? Olha só, eu posso trocar esse ácido aqui, gente. Eu posso usar um outro ácido oxigenado. Por exemplo, eu posso usar, ó, o ácido fosfórico. Vamos pegar aqui o ácido fosfórico. Eu vou pegar aqui um álcool qualquer, tá bom? Então, eu terei aqui a reação, ó, de esterificação. Confere? Só há uma diferença. O mecanismo muda, tá? Então, significa que este hidrogênio vai sair agora do ácido. Tá bom? Resultado, nós teremos... Veja só, admitindo que houve uma reação só com um grupo hidróxido, tá? Nós teremos aqui, ó, um éster. Isso é um éster, tá? Bem, você só não pode dizer que ele é um éster que derivou de ácido carboxílico. Você vai dizer que ele é um éster, já que ele tem fósforo. Você percebe aqui, ó, que essa parte que veio, ó, certo? Essa aqui é a parte que veio do ácido, ó.
Ele veio do ácido fosfórico. Então, isso é um fosfato. Então, esse tipo de éster é chamado de fosfato, e esse aqui seria um carboxilato, porque ele veio de um ácido carboxílico. Vou te dar um exemplo onde aparece um éster fosfato. Você pensar no DNA, por exemplo, né? Você tem lá aquele nucleotídeo, você está lembrando? O que forma os ácidos nucleicos? Não é a repetição de nucleotídeos? E o que é o nucleotídeo? Não é aquela unidade formada pelo radical fosfato, por uma base nitrogenada e um açúcar, no caso uma pentose, a desoxirribose ou a ribose? Então, a desoxirribose ou a ribose seria o álcool. O fosfato, olha, é o radical aqui, ó. Fosfato é o radical que vem do fosfório. Então, o nucleotídeo, ele tem também a função éster. Você entendeu? Olha só, essa é a aula número 1, certo? Da parte de ácido carboxílico. Na próxima a gente continua e vai te dar mais detalhes interessantes sobre esse papo de éster. Um abraço, pessoal!